Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade falar de um assunto bastante polêmico, que é a dormência das suculentas. E antes de começar, eu já aproveito a te convidar para ficar até o final do vídeo para ver o lindo jardim da Regilânia, do Ceará, que é inclusive a nossa aluna lá no curso Possível. Ela tem muitas orquídeas, caládios, antúrios, folhagens e outras suculentas. Muito obrigada, Regilânia, por ter enviado seu vídeo. Bom, para começar, eu vou explicar para você o que significa dormência. A dormência é o período do ciclo da vida das plantas, do organismo de modo geral. Aqui a gente está falando das plantas, mas tem animais também que passam pelo período de dormência. Mas no caso das plantas, é o período no qual o desenvolvimento é suspenso ou reduzido. Então tu vê aquela tua suculenta que é linda e maravilhosa, daqui a pouco tu começa a notar que as folhas estão ficando menores, que ela está um pouco caidinha, aí tu acha que é adubo, tu acha que é falta d'água, tu toca ali adubo, toca ali água e ela não responde porque ela está dormindo. A dormência acontece por alguns motivos: a minimização do gasto energético, então a planta para de produzir um pouco as suas folhas para esperar a próxima estação, a redução da atividade metabólica, a conservação da energia e é associada a condições ambientais. Então, geralmente uma seca, chuva em demasia ou calor excessivo ou mesmo frio intenso, né? Pode ocasionar um período de dormência. Existem dois tipos de dormência: a dormência preditiva e a dormência consequencial. A dormência preditiva, como a gente vê pelo nome, é pré, né? É antes. Então é a dormência antes do estabelecimento das condições adversas. Então a planta percebe pelo fotoperíodo, pela quantidade de luz disponível e pelas baixas temperaturas que ela tem que entrar em dormência. Isso acontece muito em plantas que são cultivadas em estufas. E a pessoa que cuida delas quer que elas permaneçam sempre em atividade, não entrem em dormência. Então, quando reduz a quantidade de luz, o dono da estufa, o dono do garden, enfim, o produtor, coloca luzes artificiais por mais tempo. Então, por exemplo, o dia é de 10 horas e a noite de 14 horas. No solstício de inverno, por exemplo, que entra o inverno, os dias ficam mais curtos, né? Pelo menos, né, em algumas regiões do Brasil, principalmente na região sul. Então, o que o produtor faz? Coloca nessas outras horas que faltou para ele completar o ciclo do verão, digamos assim, que são 14 horas de dia e 10 horas da noite. 4 horas eles colocam as luzes artificiais para a planta instintivamente, né, associar aquele período de luminosidade com o período de calor e o período que ela tem que produzir mais folhas. Então, isso é muito comum em grandes produções. Inclusive a pessoa leva para casa a sua planta e acaba a planta ficando feia, né? Ficando murcha, ficando decaída, não consegue se adaptar por conta dessa situação, que é diferente lá da estufa onde ela está sendo produzida. E a dormência consequencial, ela é uma dormência que acontece após as condições adversas aparecerem. Essa é muito comum aqui no Brasil, principalmente em locais que tem a variação de temperatura muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 4 estações bem definidas. O inverno é muito frio. Hoje eu estou de camiseta e é inverno, significa que aumentou um pouquinho a temperatura. Mas se essas temperaturas permanecerem altas muito tempo, por 2 ou 3 semanas, as plantas que estavam em dormência podem despertar por conta dessa possibilidade. Então a preditiva é antes de acontecer o frio, então começa a diminuir o fotoperíodo, começa a mudar o fotoperíodo, ela entra em dormência. E aqui no Brasil nós temos principalmente dormência consequencial, que é após o estabelecimento dessas ações adversas. Existem algumas espécies de suculentas nativas do Brasil, uma delas é a flor de maio, né, que é nativa da Mata Atlântica, mas não existem equivérias, por exemplo, aqui do Brasil. Aeônios não tem aqui nativas, né? E nós cultivamos essas plantas aqui. Então, como nós cultivamos elas longe do local onde elas estão adaptadas, onde elas são oriundas, acontece um pouquinho de diferença. Por isso, aqui nos nossos vídeos, eu sempre falo
que para molhar a sua planta, você tem que ter a observação, né? A observação do jardineiro, o olhar do jardineiro, que é você saber se a sua planta está em dormência ou não. E eu vou te dar muitas dicas para você identificar esse processo na sua planta. Geralmente, as equevérias e as calancóis, que são suculentas da família das crassuláceas, são plantas que podem, inclusive, estar em floração no momento da dormência. Vou mostrar aqui para você uma equevéria gibiflora, ó, linda e maravilhosa. Ela está em plena floração. Ela está maravilhosamente em floração. Mas por que será que ela entra em floração estando em dormência? Porque dentro da flor existe o pólen, ela vai ser polinizada, vai formar o fruto vai formar sementes e ela vai ter uma quantidade muito grande de sementes para germinar na próxima estação quente. Então é uma forma da mãe proteger os seus filhotes. Então ela produz agora a flor para dar tempo de ser polinizada, dar tempo de formar o fruto e dar tempo de formar a semente não nasça no frio. Porque se ela nascer no frio, se ela germinar, se ela tentar germinar no frio, ela não consegue. Então olha que interessante, as equevérias e as calancóis fazem esse processo. Não quer dizer que se ela estiver em floração, ela está em dormência, tá? A equevéria, como eu falei, e as calancóis, estando em dormência, ainda estão em floração. E algumas dicas especiais para plantas que você vê que estão entrando em dormência. Este aqui é um sempervivo, ó. Essa bacia estava com eles bem grandes. Olha o que aconteceu. As folhas de baixo secaram todas, aqui as folhas todas caíram e a roseta não tem folha nova. Isso é um indicativo de que ela está em dormência. Essa aqui também está em dormência, a Echeveria secunda glauca. Embora ela esteja com os filhotinhos aqui, olhem as folhas mais de baixo. As folhas de baixo estando um pouco mais murchinhas, é sinal de dormência. As rosetas centrais não estão se desenvolvendo. A gente pega de repente uma planta, por exemplo, essas duas Echeverias secundas aqui, elas estavam com as rosetas bem maiores. Por que elas estão pequenas assim? Porque as folhas maiores secaram e ela não brotou mais. Ela está em plena dormência. Não quer dizer que mesmo em dormência ela não produza os filhotes. Então isso é algo que a gente pode entender. Quando as folhas da base ficam para baixo, ficam mais secas, ela está em dormência. Aqui eu tenho uma Pulidones, ó, que está, ó, tá vendo que ela tá toda fechadinha, está também em floração. Essa planta está em dormência. A gente nota que ela está em dormência porque ela está mais fechada. Então, instintivamente, ela retrai as suas folhas para reduzir a perda de calor e reduzir também a umidade que penetra nessas folhas. Então, é uma forma de identificar também. Aqui eu tenho uma Echeveria que é da mesma espécie desta aqui, só que essa aqui é a glauca e essa aqui é a pumila. Ó, ela também está em processo, tá vendo? Ó, ela está com as folhas da base mais secas, estão para baixo e ela está com filhotes. Essa aqui está um pouco mais adiantada que aquela ali. Ela já tá um pouquinho, acordando um pouquinho, digamos assim. Mais uma coisa aqui, eu tenho essa aqui que é a Dux, né? Não é a Perle, é a Dux von Nuremberg. Também ela perdeu muitas folhas, ó. E ela está com as folhas de baixo mais sequinhas. Isso significa dizer que ela está em dormência. E a roseta permanece igual, inclusive mais fechadinha. Quando as suculentas estão em dormência, é normal também que elas fiquem com as cores mais vivas, porque existe um estímulo do frio, né? No caso, essas aqui em dormência pelo inverno, existe um estímulo do frio que ela libera antocianina, que são pigmentos protetores do frio. Então essa aqui a gente nota que tá com a coloração mais avermelhada, ó. Isso aqui não é queimadura, isso aqui são as antocianinas, significa que ela está tentando se proteger do frio. E aqui no Rio Grande do Sul, nas últimas 2 semanas, foi um frio muito intenso, inclusive com temperaturas, aqui em São Leopoldo não chegou abaixo de 0, mas chegou a 3, 4 graus no amanhecer, muito frio mesmo. Mas, embora algumas plantas entrem em dormência no inverno, algumas plantas estão em plena atividade e entram em dormência no verão, que é esta aqui, por exemplo, um exemplo desse aqui, lindo e maravilhoso Aeonium. Tem outro gênero, tem alguns, inclusive, outros gêneros que acontece isso. Sempervivum, tem algumas plantas sempervivum que também sofrem esse tipo de processo contrário. Mas olhem que interessante, gente. Olha só, ela está em plena atividade, está linda e maravilhosa. Não está com a roseta fechada, está com a roseta bem aberta, porque é o chão dela, o inverno
e o frio. Mais uma coisa interessante, quando a gente está com essas plantas em dormência, a gente tem que ter alguns cuidados. Então é como se fosse um urso dormindo, né? O urso dormindo, a gente não vai dar comida para ele, nem vou chegar perto do urso, mas ele não vai comer enquanto ele estiver dormindo, quando ele estiver hibernando. No caso das plantas é o mesmo processo. Se elas estão entrando em dormência, que é, entre aspas, a hibernação da planta, ela também não precisa de alimentação. Ela vai se alimentar, ela vai fazer fotossíntese, mas ela vai fazer de forma muito reduzida. Então a gente não vai adubar, a gente não vai fazer mudanças, a gente vai preferir não trocar de vaso. Se tiver assim, quebrou o vaso e sou obrigada a trocar, então procura não mexer nas raízes dela para ela não sofrer. Não podemos colocar muita água, tem que reduzir muito a rega. Então se você rega uma vez por semana, agora você vai regar uma vez a cada 10 dias, a cada 12 dias. Também o ideal é não fazer decapitação, de novo, só se for um caso assim que não tiver opção. E cuidar as folhas velhas, porque o que acontece? Eu vou pegar uma que tá mais fechadinha aqui, essa aqui, ó. A gente aqui na estufa nós estamos sempre de olho, mas olha só, essa folha fica para baixo. Ali no meinho fica uma casinha especial para as cochonilhas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre retirar as folhas secas. Sempre retirar as folhas secas. Porque uma folha seca que tiver ali, que fique um pouquinho escurinho ali, a cochonilha já toma conta. Como a planta está em dormência, ela não está com o máximo do metabolismo dela, ela pode acabar se infestando de cochonilha, porque ela está no momento mais sensível da sua vida. Existem alguns locais do Brasil que as plantas suculentas não passam pelo período de dormência. Locais próximos à linha do Equador, locais que recebem a luminosidade durante o ano todo praticamente a mesma, com pouquinhas variações, onde não tem os 4 estações bem definidas, como aqui no Rio Grande do Sul. Esses locais, as plantas talvez não entrem em dormência. Então vale a observação do jardineiro, vale ele olhar se está acontecendo isso. Pode acontecer de repente de uma planta de um local que é sempre quente, passa vem uma massa de ar polar e deixa tudo muito frio, né, o clima muito frio, e as plantas começam a entrar em dormência e tu não sabe o que vai fazer. Então essas são as formas de você saber se a sua planta está em dormência ou não. E agora fique com o vídeo maravilhoso da Regilânia, nossa aluna lá do curso Possível da primeira turma. Parabéns, Regilânia, pelo seu lindo jardim. E aí, gostou de conhecer o jardim da Regilânia? Lindo, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com aqueles seus amigos que amam suculentas, que isso são dicas muito especiais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.